E você quer uma grande, uma excelente, uma excepcional notícia para hoje? Então você terá. Bolsonaro terá o seu habeas corpus julgado pela segunda turma do STF. Quer melhor notícia do que essa? Mas antes de continuar, eu peço a você que não é inscrito ainda, que se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Ative o sininho para toda vez que Bolsonaro puder falar novamente, você ficar sabendo aqui e em primeira mão. Mas não é mentira não, é verdade. Entre os dias 5 e 15 de dezembro será julgado o pedido de habeas corpus para Bolsonaro. Bolsonaro ficará livre até o final do ano. Ele passará o Natal e o Ano Novo em liberdade. Quer uma notícia boa? Então te prepara. Coloquei até aqui um blazer cor de vinho para te dar essa notícia ótima. Pois é, um habeas corpus será julgado para Bolsonaro no dia 5 até o dia 15 de dezembro. Esse habeas corpus vai ser julgado pela segunda turma do STF. O que significa? Quem que está lá, você sabe muito bem. Então, eu venho falando para vocês que até dezembro muita coisa vai acontecer. Entendeu? Esse negócio de dizer que Bolsonaro vai pra papuda, pra papinha, que vai senador, verificar como é que tá a célula, onde ele vai ficar, conversa para a vaca velha dormir. A história é outra, meu amigo. Vou repetir, no dia 5 até o dia 15 de dezembro será julgado o habeas corpus para Bolsonaro. Entende isso? Na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que você gostou dessa notícia, porque eu até coloquei uma roupa nova para falar para você. Amigo, eu fico feliz porque eu conheço o Bolsonaro, um cara que merece liberdade, e o povo brasileiro também merece. Eu não sou político não, tá, amigo? Eu sou apenas alguém que dá informações. A espécie de um jornalista, entendeu? Você gostou? Então, comenta aí. Se alegra porque coisas boas virão. Você pode ter certeza, amigo. Comenta, querido. Você pode estar me perguntando por que você tem tanta convicção. O que lhe faz ter essa certeza? Bolsonaro ele foi condenado na primeira turma. E a primeira turma está totalmente aparelhada. Ela foi colocada lá pelo PT, por Lula, o bandido de 9 dedos. A primeira turma ela é simplesmente composta por Alexandre de Moraes, que quer a cabeça de Bolsonaro a todo custo, Cristiano Zanin, que foi advogado pessoal de Lula, Flávio Dino, um comunista declarado, Carmen Lúcia, que faz tudo que Alexandre de Moraes quer. Agora me diga como Bolsonaro poderia sair. O pedido já foi feito e foi mandado para a segunda turma. Dias Toffoli ele rejeitou. E também é um dos capachos de Lula. Ele rejeitou, agora toda a segunda turma terá que julgar. Ela é composta por Dias Toffoli, que foi advogado do PT, Gilmar Mendes, que também não tem nenhum carinho por Bolsonaro, André Mendonça, foi colocado por Bolsonaro lá, Cássio Nunes, mais um indicado por Bolsonaro, e Luiz Fux, que saiu da primeira turma. Quer dizer que vai vir um 3-2 maravilhoso a favor do nosso capitão. Enquanto a anistia ampla, geral e irrestrita ela não acontece, os advogados de Bolsonaro pediram para que a sua prisão aconteça de forma domiciliar. Jair Bolsonaro acaba de pedir prisão domiciliar para cumprir o regime fechado que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Luiz, o que alega a defesa de Jair Bolsonaro para justificar o cumprimento da prisão domiciliar? Basicamente a questão de saúde. Na avaliação da defesa, o regime fechado pode colocar em risco a vida do ex-presidente. Bolsonaro, devido à facada que ele levou daquele integrante do PSOL, até hoje sofre. E o seu estado de saúde, ele requer cuidados.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que substitua o regime inicial fechado, determinado após a condenação por tentativa de golpe, por prisão domiciliar humanitária. A condenação no caso do golpe ainda não foi transitada, e julgada. Ou seja, existe uma fase ainda de recursos para ser feita, mas a defesa já se antecipa e pede para que o ex-presidente fique em prisão domiciliar. Lembrando que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O pedido aconteceu agora, nesta sexta-feira, no começo da tarde. Os advogados afirmam que Bolsonaro tem um quadro clínico grave, sofre múltiplas comorbidades e também tem uma eventual ali, que essa eventual transferência para o sistema prisional poderia representar um risco concreto à vida do ex-presidente. Eles protocolaram isso no documento agora há pouco ao ministro Alexandre de Moraes. A defesa afirma ainda que vai recorrer dessa situação, mas eles pedem uma medida urgente, já para que a prisão domiciliar seja mantida. O documento registra vários acórdãos de embargos de declaração, realmente também. Apesar disso, os advogados do Bolsonaro dizem que diante dessa possibilidade da execução imediata da pena, depois de transitada e julgada, é necessário garantir já a permanência de Bolsonaro em casa. Imagine quem vai entrar agora no STF. Jorge Messias, aquele leve trás de Dilma, aquele garoto de recados de Lula. Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, que ele recebeu o alerta lá atrás de que há irregularidade no sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente. Não fez nada e não satisfeito, depois que tinha elementos robustos, não incluiu o sindicato do irmão do Lula na ação que apresentou contra os sindicatos que estavam fazendo os descontos associativos. E sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o ajudante de ordens responsável por levar o termo de posse pro Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma para escapar das investigações da Operação Lava Jato. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias. Eu quero saber quanto tempo o dono do Banco Master, no qual ele tem contrato com o escritório de Alexandre de Moraes, e vai ficar preso. O Banco Master do empresário Daniel Vorcaro, preso nesta terça-feira, 18 de novembro, pela Polícia Federal, PF, contratou o escritório Barcy de Moraes, onde trabalham a mulher e 2 filhos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos, SP, no âmbito da Operação Compliance, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras. Viviane Barcy de Moraes representou o Master em ações na Justiça. O banco não revela quais são os processos ou quanto ela já recebeu. No âmbito do STF, Viviane atua em pelo menos 30 processos públicos, mas não consta no arquivo processual da Corte ações ligadas ao Banco Master, de acordo com a reportagem. É importante ressaltar que há alguns meses atrás, o Banco Master esteve envolvido numa polêmica com a Lei Magnitsky. De acordo com informações dos bastidores, o banco anunciou sua entrada no Sistema Interbancário de Pagamentos Internacionais da China, o CIPS. Com isso, existia a possibilidade do Banco Master liberar um cartão de crédito para Alexandre de Moraes burlar as sanções impostas pela Lei Magnitsky. O Trump fez o L ou não fez? Trump retirou tudo. E agora? Foi uma vitória das negociações do governo Lula? Não, não foi, e eu vou contar por quê. Provavelmente o Trump desistiu de negociar com o Brasil. Primeiro, porque os bastidores contam que o Mauro Vieira não entregou proposta alguma para o Rubio e muito menos propostas a respeito do tema que era o tema que o Rubio queria negociar conosco, as nossas liberdades sequestradas pelo STF. Segundo lugar, essas ordens, isso quem conta é o Lourival Santana, e ele diz que essa ordem da retirada das tarifas foi dada pelo Trump ao secretário do Tesouro, que essa ordem foi dada há 10 dias atrás, ou seja, muito antes de o Mauro Vieira sentar-se com o Rubio nas últimas reuniões. E também dá conta de
de que as informações internas do governo Trump é de que essa ordem foi unilateral, ou seja, ela não foi uma negociação. E por que ele fez isso? Porque, do ponto de vista negocial, estava insustentável. Não tinha como manter a relação com o Brasil comercial com essas taxas da forma que estavam. Então isso pode ter significado, sim, que o Trump olhou para os negócios apenas e falou: com esses caras não dá para negociar liberdades. As nossas liberdades estão sequestradas pelo STF. E o STF não está na mesa. E o Rubio e o Trump queriam negociar isso conosco. E o Trump deve ter percebido isso e pensado assim: bom, do ponto de vista comercial, a gente precisa seguir em frente. Eu não tenho como sentar com Moraes, então vamos desistir de negociar as questões que estavam na mesa, que eram as liberdades, e vamos seguir com o que é possível, que é a parte comercial, retirando as tarifas e tornando viável a possibilidade de intercâmbio comercial entre os dois países. Muito provável que seja isso. Eu acredito que seja isso. Afinal de contas, eles estão nos dando isso, e o que nós demos a ele? Nada. Estamos igual ao que sempre estivemos aqui no Brasil, com as nossas liberdades sequestradas. Mas é provável e possível que o Trump tenha desistido de negociar com o Brasil as nossas liberdades. É difícil julgar, porque há interesses comerciais. O presidente americano, ele tem que defender os seus empresários e o seu comércio. A situação de Bolsonaro vai ter que ser resolvida de outro jeito. Por que o Trump retirou as tarifas? Porque ele está trabalhando com a estratégia do America First. É uma doutrina que está amparada em alguns eixos muito importantes. Por exemplo, o eixo da soberania. Os Estados Unidos não se submetem a interesses de organismos internacionais. É a vontade nacional que prevalece. Bem ao contrário do Brasil, que submete toda a política externa a alianças ideológicas. Outro aspecto importante, a questão da economia. Trump protege as cadeias produtivas, a indústria e o emprego nos Estados Unidos. Lula faz o quê? Lula sufoca quem produz, inclusive submete aos interesses da China. A questão da segurança das fronteiras. Trump, linha dura para proteger o país. O Brasil tem fronteiras abertas que servem de rotas para o narcotráfico. Então são linhas antagônicas, completamente diferentes de governar um país. E para fechar com chave de ouro, um helicóptero, ele faz um pouso forçado em uma cidade do Ceará. E o que acontece? Depois que o helicóptero toca o chão, os passageiros, eles foram assaltados. Parece mentira, mas é verdade. São coisas que só acontecem no Brasil. Um helicóptero fez um pouso de emergência. Acredite, os passageiros que estavam na aeronave... Não é possível. Não é possível. O helicóptero tem um problema no ar, pousa num determinado local para verificar a parte técnica e os passageiros são assaltados. Olha como está o Brasil. O helicóptero acaba fazendo um pouso de emergência num campo de futebol para tentar salvar a aeronave e a vida das pessoas. E olha o que acontece, os caras vão atrás para roubar os passageiros. Gente, amiga, é inacreditável o que é que está acontecendo nesse país. Os bandidos viram o helicóptero e falaram: opa, carne nova. Levaram celular, levaram carteira, dinheiro, joias... E o helicóptero não levaram porque, obviamente, não tem brevê, né? Ele estava com problema, se não teria levado também. É que ele estava com problema mecânico já e eles não conseguiram levar. Isso aconteceu. Já teve alguma ocorrência assim na sua delegacia, doutora? Nunca. Realmente. A senhora pede a placa do carro? Não, a gente estava no helicóptero. Acidente aéreo até acontece, mas... Nossa, dessa forma... Meu Deus do céu. Estão parecendo os abutres em caminhões, né? Também saqueando caminhões. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu fui!